Vamos começar o nosso 9º episódio da série Viver de FIIs. Para quem não se lembra, no último episódio eu fiz uma enquete com vocês para saber se eu deveria manter essa série apenas focada em FIIs ou se deveria colocar também ações boas pagadoras de dividendos e mudar para um viver de proventos. Vocês decidiram manter a série apenas com FIIs, mas também pediram outras séries e disso surgiu o Viver de Ações. O primeiro vídeo saiu na semana retrasada, assista lá. Inclusive ao longo do tempo poderemos comparar as duas séries vendo qual vai ter o melhor desempenho. E hoje eu vou comprar um novo fundo imobiliário que parece ser muito atrativo. Então, para descobrir qual é e por que eu vou comprar, assista o vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar a vocês que nós reabrimos algumas vagas para a turma 20 do Viver de Renda. A primeira aula começa no dia 26 de fevereiro, próximo domingo. Para quem não conhece Viver de Renda, é o meu curso de educação financeira, onde a gente tem o objetivo de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende o que é o dinheiro, como é que se compra um ativo, como é que se forma uma carteira, efeitos de inflação, de juros, e transformar esse cara no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de 12 semanas, com uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas dos alunos. Então lá você vai aprender toda essa parte, como montar uma carteira de ações, fundos imobiliários, temos especialistas nisso dentro do suporte, carteiras sugeridas, então um curso absolutamente completo. Não é à toa que está indo para a turma 20. E para quem quiser se inscrever, eu lembro que há um link aqui na descrição e você também pode acumular pontos respondendo questionários após os vídeos que eu faço dentro da startup de gamificação Tuto. 1000 pontos podem ser trocados por R$1.000 de desconto no Viver de Renda. Se você não conseguiu acumular 1000 pontos, também pode trocar 500 por R$500 de desconto no Viver de Renda. Então aproveite, não fique de fora, vale muito a pena. Fazendo uma recapitulação do nosso episódio 8, lá a gente viu o efeito que a Americanas poderia ter sobre fundos imobiliários da minha carteira. Em especial o LVBI 11, que tinha um galpão alugado para Americanas e viu a sua cota cair em torno de 6%, sendo que 7% da receita do fundo vinha de Americanas. Inclusive eu comprei mais LVBI 11 naquela ocasião. E havia um outro fundo imobiliário também, que não estava exposto a Americanas, mas estava caindo bastante, que é o JSRE 11, um fundo de lajes corporativas, um fundo de tijolo, um setor que está sendo bem afetado, está muito descontado, e nesse momento muita gente se pergunta, será que é para comprar mais ou vendo esse negócio? Porque a melhor hora de comprar é quando todo mundo odeia um ativo. Esse é o ponto. E há muita discussão sobre a gestão do fundo. Para abril, por exemplo, nós temos a previsão de acabar a única renda mínima garantida do fundo. O guidance deles é que, mesmo com esse término, o dividendo vai se manter na casa de 9%. E lógico que eu posso estar errado, eventualmente eu vou acabar vendendo um fundo imobiliário da carteira, se eu tiver prejuízo eu uso para compensar lucros futuros, mas não acho que é o caso no momento, até porque o fundo, embora em queda, ele conseguiu inclusive reduzir a sua vacância, como vocês podem ver na tela. Ela saiu de 14,4 nos idos de outubro de 2022 para 8,6 agora em janeiro, isso é uma queda de 40%. Então, na minha visão, se você teve uma queda da vacância enquanto o preço está caindo, ou seja, melhora de fundamentos com preço em queda, é mais uma oportunidade para comprar. Então também comprei o JSRE 11. E após essa recapitulação, vamos agora entrar no MyProfit para dar uma olhada em como está a carteira, o seu consolidado, quanto eu recebi de proventos, como é que está o desempenho da carteira, em comparação principalmente com o seu benchmark, o IFIX. Quanto à composição no geral, nós temos aqui os fundos imobiliários, que nós temos na série, ao todo agora 6. A maior exposição em XPML 11 já passa de 40 mil, os outros mais ou menos numa mesma faixa central e 2 que estão um pouco para trás, que é o JSRE 11 e o KNSC 11. Então nós temos aqui shoppings, temos RBRY, que é de papel, LVBI galpão logístico, RBRF um fundo de fundos, o KNSC papel novamente e o JSRE 11, que é lajes corporativas. Inclusive eu posso vir aqui em agrupar e mostrar por setor. E o que nós vemos aqui quando olhamos por setor é que apesar de uma diversificação que ela é muito parecida entre os fundos, eu estou mais concentrado no setor de papel. Tenho 33,08 da carteira nesse setor. E se eu for olhar até o IFIX ele está bem pesado em papel hoje em dia, porque o que está acontecendo é, com subida de juros, os fundos de lajes corporativas geralmente eles são comprimidos, eles têm a queda da sua cota para que o dividendo possa competir com os juros que nós temos no Brasil. Já os fundos de papel acabam sendo beneficiados, porque aqueles que, por exemplo, têm CRIs ligados ao CDI, com o CDI subindo, eles estão pagando mais. Aqueles
aqueles que tinham CRIs ligados à inflação e pegaram a subida da inflação também acabaram pagando mais. Sofreram bastante no final do ano passado por conta de uma deflação, mas agora, com a inflação novamente crescente, estão se recuperando. Mas já fica um alerta aqui, até por conta do novo ativo que eu vou comprar nessa série. Já adianto para vocês que também é um fundo de papel. E aí eu acho que eu vou parar. A não ser que eu coloque outros ativos para depois poder comprar mais um de papel, mas não quero passar de 50% em papel na carteira. Indo agora para a parte da rentabilidade, olhando os proventos. Então aqui eu tenho todos os proventos ao longo do tempo, os pagamentos desse mês, mas a parte mais interessante é olhar aqui a evolução do provento mês a mês. Então temos nas barras azuis o pagamento em valores absolutos. Esse mês já recebi R$ 1.876,48, menos do que o mês passado porque o XPML ainda não pagou. Ele vai pagar, só que ele vai pagar menos do que pagou em janeiro, porque em janeiro a gente tem que lembrar que ele pega aquele dividendo mais gordo, oriundo do período de Natal. Então, historicamente, fundos de shopping, pelo menos os shoppings bem-sucedidos, acabam pagando mais dividendo em janeiro em comparação a outros meses. Mas isso deve fechar acima de 2.000. E se a gente olha o yield on cost, que mostra o quanto eu estou recebendo comparado àquilo que eu paguei nas cotas dos fundos imobiliários, o que a gente vê é que começamos recebendo muito bem no começo da série, quando tinham poucos FIIs. Se a gente olha aqui acima de 0,95%, depois esse yield ele foi caindo com a diversificação, caiu muito no final do ano passado por conta daquele período que tivemos de deflação, de retirada de impostos no preço dos combustíveis, e aí o IPCA ele foi derrubado, isso afetou bastante os fundos de papel, e desde novembro desse fundo a gente está se recuperando, e agora novamente o meu yield on cost, o que eu recebo de dividendos comparado ao que eu paguei, está se aproximando de 1%. Lembrando que é 1% líquido de tudo, já o que cai na minha conta isento de imposto de renda. E quando a gente olha por fim a rentabilidade, nós vemos que a carteira está com uma rentabilidade comparada ao seu benchmark, o IFIX, muito boa. O IFIX, desde junho do ano passado, quando ela começou, está dando desempenho acumulado de menos 0,47%, enquanto a carteira está dando um desempenho de 4,36%. Então está dando uma surra no IFIX. O problema é que o IFIX está tomando uma surra de tudo no final das contas. Então, mesmo tendo um desempenho que supera bastante o seu benchmark, a gente só está ganhando aqui de IPCA. Se a gente vai para baixo, nós vemos que a carteira ela começou muito bem, depois a subida dos juros começou a prejudicar bastante o desempenho da carteira, ela foi lá para baixo e hoje está perdendo para o CDI, que está rendendo quase que o dobro, e também para o Ibovespa, que acabou reagindo bem. Até porque, se a gente pensa no Ibovespa, ele é um índice que tem exposição a principalmente dois tipos de empresas, commodities e bancos. E nós vivemos hoje um momento de commodities em preços altos, em patamares internacionais mais elevados em comparação com o passado, e também um período de juros altos, o que é ótimo para bancos. Por um lado, né? Porque para outros também pode provocar mais inadimplência, como estamos vendo aí, inclusive com quebra de instituições. Não é à toa que você vê, uma Americanas dá um rombo, uma Light tem problemas, e daqui a pouco tem banco quebrando. Esse tipo de coisa pode continuar acontecendo. Mas o Ibovespa ele foi muito bem. E se olhamos para cá para o painel onde eu tenho patrimônio e proventos, a gente vê um crescimento do patrimônio. A parte dos proventos está embicada para baixo, mas o XPML ainda não pagou. Então isso aqui deve ficar em linha com o mês anterior. E descendo aqui, nós temos a rentabilidade acumulada no período. Então, desde o começo da carteira, a rentabilidade mensal e o acumulado. Veja que a carteira já chegou a ter um desempenho em setembro do ano passado de 14,08, mas depois, quando começou aquele peso de deflação e também com mais subida de juros, ela foi penalizada e agora está no acumulado de 4,36, caindo 1% agora em fevereiro. E eu não acho que essa realidade de subida de preços ela vai mudar no curto prazo. Então, dificilmente veremos uma apreciação muito grande das cotas, sobretudo dos fundos que não são de papel. Agora, o que me interessa principalmente nessa série é o recebimento de dividendos. Pelo andar da carruagem, acredito que a gente vai receber em torno de 11% nesse ano. Novamente, isento de imposto de renda, líquido de tudo. Então esse seria o objetivo. E aí alguns podem pensar, poxa Bruno, mais 11% de dividendo de um lado, com preços que devem ficar em linha, ou até cair, subir um pouquinho, enquanto você tem um CDI, onde você corre muito menos risco, que está em 13,75%. Não é melhor só pegar essas séries todas de comparativos de risco e virar tudo um viver de CDI? E se você pensar apenas na fotografia, realmente parece mais atrativo. Mas o ponto é que é impossível que a gente mantenha esse nível de juros real por muito tempo, esses juros muito altos por uma inflação que ela está mais controlada. Isso já coloca o Brasil como o primeiro lugar no ranking de juros real e acaba pesando muito na nossa dívida pública. Então, essa taxa de juros, que agora virou o sonho do brasileiro, né, novamente ganhar 1% ao mês quase sem correr risco, ela vai ter que baixar alguma hora. As quebradeiras que a gente está vendo são sintoma dessa taxa de juros muito alta. E ela está lá para controlar a inflação. Depois que isso for feito, ela vai fatalmente baixar. E aquele que quer viver do CDI vai ver os seus rendimentos diminuindo. Nessa hora ele vai querer comprar ativos de risco, ações e fundos imobiliários. Mas quando isso acontecer, o preço desses ativos já estará mais alto. Então, compensa
pensamento de longo prazo, o melhor é não ignorar a renda fixa, que realmente está pagando muito bem agora, mas também não ignorar a renda variável, onde você vai correr mais risco, aqui um risco amenizado pelo recebimento de dividendos, e que depois você vai ver uma apreciação da cota com a queda dos juros. Então é isso que eu quero fazer. E acompanhando essa série por tempo suficiente, eventualmente os juros vão cair, isso irá acontecer, nós veremos na prática. Inclusive, para quem gostou da plataforma MyProfit, eu lembro que eu tenho um cupom PERINI10, onde você pode assinar essa plataforma, e ela é muito boa para você consolidar a sua carteira, mas também para preencher a declaração de imposto de renda. Com a chegada do imposto de renda, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mostrando como o MyProfit me poupa muito tempo, praticamente preenchendo a declaração para mim. Para quem quiser se adiantar e já ir lançando as coisas no MyProfit, aproveite o cupom PERINI10 para assinar com 10% de desconto. E agora, indo para a nova movimentação da carteira, o fundo imobiliário que eu irei comprar nesse dia é um fundo que ele é pouco conhecido, ele é novo, que é o KCRE11, Kinea Creditas, que é de gestão da Kinea, mas que tem a maior parte dos seus CRIs originados por uma parceria que eles têm com a Creditas. Não todos, mas a maior parte. E como que funciona esse CRI? Ele trabalha com o chamado Home Equity. O que é o Home Equity? É um empréstimo que tem como lastro um ativo imobiliário. Então, você tem uma casa que vale 200 mil, por exemplo, e quer pegar um empréstimo. Você dá a sua casa como garantia, pega, por exemplo, 100 mil de empréstimo. A sua casa é uma ótima garantia, porque ela vale mais do que o empréstimo que você tomou, e além disso, é um bem imóvel. Ele não consegue se mover, você não consegue esconder a sua casa igual faria, por exemplo, com um carro. De modo que se algo der errado, esse imóvel pode ir a leilão para pagar a dívida que você tem. E como que esse CRI funciona? Em basicamente 3 passos. Vou até colocar uma imagem aqui na tela que talvez ajude na explicação. O primeiro passo é que a Creditas, ela origina diversos contratos de home equity. Muitos. Esses contratos são agrupados em bolos que depois darão origem a um CRI. E logicamente esses contratos devem obedecer a certas condições de elegibilidade, para que você não tenha lá ativos podres. Então eles vão olhar a carteira, vão analisar esse loan to value, o LTV, que eu acabei de citar no exemplo, né? Se você quer pegar 100 mil e tem um imóvel de 200, poxa, então esse empréstimo está totalmente garantido. É diferente, por exemplo, de você querer pegar 1 milhão dando um imóvel de 100 mil como garantia. Aquilo seria muito mais arriscado. Vão olhar o comprometimento de renda dos envolvidos, a taxa pactuada, entre outros fatores. Depois chegamos ao passo 2. Esses contratos são cedidos pela Creditas a uma securitizadora, que transforma isso em um CRI que vai ser negociado no mercado, sendo que esses CRIs obedecem a uma estrutura de subordinação. Você tem lá o sênior, o mezanino e o júnior. E a Creditas, ela pega esses CRIs da série júnior, que seriam os CRIs mais arriscados. Veja que isso cria um alinhamento, porque se a Creditas não faz bem o passo 1, ela acaba pegando aquilo que tem mais chance de vir a ocasionar um default, um calote, então sofreria bastante. Se eles pegam os júniors e falam, olha, o mezanino e o sênior são mais tranquilos, então os outros tendem a realmente ter menos risco. E o terceiro passo é que com esse CRI emitido e negociado, o pagamento do pessoal que está dentro do CRI vai gerar a amortização dessa dívida e o recebimento que o fundo imobiliário vai ter no final. Sendo que, em caso de inadimplência, você tem a garantia do imóvel que pode ser leiloado e dentro das condições de loan to value, ou seja, a garantia vale mais do que o empréstimo, isso tende a pagar a dívida. E um ponto muito interessante desse home equity é que, geralmente, quando você olha um fundo imobiliário que trabalha com CRIs, eles estão sempre concentrados em um único devedor. Por exemplo, uma empresa grande de bolsa ou uma não tão grande assim, uma empresa média, aí já tem um pouco mais de risco, você não consegue ver informações, mas você não tem uma pulverização dessa carteira de crédito. E em renda fixa, isso é interessante, porque renda fixa não é convexo. E veja que um CRI é uma estrutura de renda fixa. O que eu quero dizer que não é convexo? Se você pega um ativo convexo realmente, é aquele ativo que, se algo der errado, você perde muito menos do que você pode ganhar se as coisas derem certo. Se você pega, por exemplo, o Bitcoin, ele é altamente convexo. Se der tudo errado, do chão ele não passa. Você só perde 100% do que você investiu. Se der certo, ele pode subir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000%. Agora, com renda fixa, você tem a estrutura contrária. Se tudo der certo, você ganha um combinado, que pode ser, por exemplo, IPCA mais 10%, ou não sei quantos por cento do CDI, sei lá, 130%, que é um baita prêmio no final das contas. Mas isso é se tudo der certo. Agora, se algo der errado, você pode perder tudo. E vamos lembrar que não tem FGC para esse tipo de estrutura. Você tem as garantias colocadas no empréstimo. Só que quando você tem uma pulverização, a chance disso acontecer acaba sendo menor. E se você olha para o KCRE, como vocês podem ver aqui na tela, nós temos 1.310 créditos ativos na carteira. Então isso é muito mais do que os fundos de CRI costumam ter. O que, evidentemente, não significa que, nossa, então ele vai ser muito mais seguro. Não, você pode estar sujeito a um evento sistêmico. Sempre que se fala dessa questão de você ceder empréstimos lastreados em imóveis e de que isso é mais seguro, o que deve vir na cabeça das pessoas, pelo menos quem investe há mais tempo, ou gosta de acompanhar filmes de mercado, é o filme que narra
crise de 2008, o The Big Short, em português, A Grande Aposta. Para quem não se lembra, a crise de 2008, a crise do subprime, ela foi gerada em estruturas parecidas com essas, né? Em mortgage, ou seja, estruturas de hipoteca, financiamento imobiliário. O que acontecia é que muitas pessoas pegavam um empréstimo para comprar o seu imóvel, aquilo era transformado, né, aquele bolo de pessoas, em um título, como se fosse um CRI. O pessoal comprava aquele título e você tinha lá, né, as classificações de risco, mas sempre que se falava que aquilo poderia vir a gerar um problema, o que se dizia no filme é: mas quem em sã consciência vai deixar de pagar a sua própria hipoteca para ser despejado? Só que o que aconteceu nos Estados Unidos foi que as condições de crédito ficaram extremamente frouxas. Você tinha hipotecas feitas para pessoas que eram ninja, no income, no job, no assets. E, inclusive, é uma cena bem interessante no filme, quando o gestor vai até um bar de striptease e há uma stripper dançando e falando com ele que comprou 3 casas. Logo, essa realidade é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Até porque vamos lembrar que a Creditas é obrigada a comprar também parte desses títulos. E se nós olhamos as condições de inadimplência, nós vemos um retrato muito bom também. Como vocês podem acompanhar aqui na tela, de agosto até dezembro de 2022, a inadimplência, ela apenas por um momento em novembro passou de 2%, sendo que a inadimplência é 91 dias mais atraso, não quer dizer que não vai ser pago, mas no geral ela fica numa faixa próxima de 1%, o que não seria um índice que venha a incomodar. Pode ser que essa inadimplência venha a aumentar? Sim, mas hoje ele está absolutamente sob controle. E se a gente olha a alocação desse CRI por risco e por indexador, por risco a maior parte é da série sênior, aquela que é mais segura, você tem uma parte de quase 15% no mezanino e 8,1% na série subordinada, que é o equivalente àquela série júnior. Nesse caso aqui veio da MRV, que trabalha principalmente com imóveis voltados ao segmento de mais baixa renda. E aqui, se você pega por indexador, boa parte está indexada à inflação, mais de 80%, o restante está em CDI e Selic. Esse de inflação está pagando aí IPCA mais quase 9% se a gente pega a marcação a mercado, com uma duration média de quase 6 anos. Lembrando que a duration seria um prazo médio de vencimento. Portanto, olhando tudo que a gente viu, de fato é um fundo imobiliário que ele tem uma estrutura interessante dentro de um segmento que deve performar bem com aumento de inflação e juros altos por mais tempo. E o ponto que falta é pensar em preço, porque nem sempre um bom fundo imobiliário vai ser um bom ativo para você ter na sua carteira se o preço estiver muito esticado. E esse é um ponto muito interessante, porque dentro de fundos de papel, este fundo é um dos que apresenta o maior desconto para o seu valor patrimonial. Entrando em site de análise, nós vamos ver o seguinte, que hoje o PVP desse fundo está em 0,93. E uma coisa que chama atenção e provavelmente exclui esse FII da compra por várias pessoas físicas é o dividendo que ele paga, 7,42%. E aí você já pensa, nossa, que horrível. Talvez já apareça um comentário aqui antes de eu acabar a explicação. Caramba, esse não entra na minha carteira. E esse é justamente o ponto que me leva a querer comprar esse FII. Eu acho que ele deve estar mal avaliado pelas pessoas físicas. Se você pega o mercado de fundos imobiliários, ele é dominado por pessoas físicas. E eu tenho um axioma na hora de investir. Eu sempre penso que a pessoa física é a parte mais fraca do mercado, menos informada, mais lenta, com várias aspas, até a mais burra. E eu não estou chamando ninguém aqui de burro. Talvez tenha um neurocirurgião que se formou em Harvard me assistindo. Esse cara é mega inteligente, pode falar um monte de idiomas. Mas se inteligência é a capacidade de resolver problemas, a inteligência financeira dele tende a ser menor do que daquele pessoal que trabalha e respira e só observa o mercado. E por que eu acho que o pessoal está avaliando mal esse fundo imobiliário? Porque geralmente a pessoa física faz o quê na hora de comprar um fundo imobiliário? Vai lá e coloca um ranking de pagamento de dividendos e olha os que estão pagando mais dividendos, porque é aquilo que interessa a pessoa física. Depois ela pode fazer um filtro, olhar essa parte de preço, valor patrimonial, dar uma olhada na carteira do fundo imobiliário, mas se não tem um dividendo atrativo, ela muitas vezes nem para analisar o FII. Só que esse dividendo aqui, ele está errado, ele é falso. Por quê? Porque essa conta aqui deveria acontecer sobre um dividendo que foi pago ao longo dos últimos 12 meses. Só que esse fundo imobiliário não tem 12 meses. Se nós descemos aqui para observar o histórico de pagamento, vejam que o primeiro pagamento dele é relativo ao mês de junho. Na verdade, ele caiu em julho, a Datacom foi no dia 30 de junho. Então ele pagou até agora apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. E esse dividendo de 7,42 é relativo a esses 8 meses e não a 12 meses. Faltam mais 4 meses. À medida que esse fundo imobiliário for pagando seus dividendos e completar o período de 12 meses, nós veremos esse dividendo aqui ficar mais alto e começar a chamar a atenção dos investidores pessoa física. E enquanto será que esse dividendo vai estar em 12 meses? Veja que o pagamento ele variou bastante ao longo desses meses. Se a gente for fazer uma conta pegando o que ele pagou de dividendos até agora, que na soma total dá R$ 6,75, e se a gente for dividir isso por 8 meses, que é o período que esse fundo imobiliário tem de existência, a gente vai chegar a um valor médio de distribuição de 0,84375. Então essa seria a média de distribuição. Se você multiplica isso
por 12, nós chegamos a uma distribuição no período de um ano de R$ 10,12 arredondando para baixo. Se eu divido esses R$ 10,12 pela cotação do fundo hoje, R$ 90,69, nós chegamos a 11,16 de pagamento de dividendo. Contudo, tem um ponto que deve ser observado, porque esse dividendo em si, comparado a outros fundos de papel, não é tão atrativo. Mas vamos lembrar que no final do ano, esse fundo, um fundo de papel muito ligado à inflação, ele sofreu muito com a deflação que nós tivemos. Se a gente volta para aquela distribuição de dividendos, repare que essa fotografia, ela é parecida com a fotografia que a gente viu de desempenho na minha carteira quando a gente pega a questão do yield on cost. E veja que é quase a mesma fotografia. Então agora ele está voltando a pagar mais. De modo que, se a gente pegar apenas o último mês como referência, que foi esse pagamento de R$ 1,08, e anualizar esse resultado, multiplicar por 12, para dividir pelo preço do fundo imobiliário agora, esse dividendo pode passar de 14%. É isso que vai acontecer? Bom, não há como saber. Mas eu duvido muito que ele vai se manter negociando a 0,9293 do valor patrimonial depois que ele chegar a 12 meses de pagamento de dividendos. E justamente por isso eu quero comprar antes. E para fazer essa compra, eu já estou com o home broker da Corretora Rico aqui aberta, com o KCRE 11 na boleta. A gente vê que há um spread grande entre a movimentação dos fundos. E se eu olho lá para minha carteira, vou novamente colocar por ativo, a maior exposição que eu tenho hoje é de 42 mil em XPML. Se eu pego os fundos de papel, tem um de 39 e um de 36, então eu vou comprar mais ou menos uns 37 mil reais deste fundo. Eu acredito que para carteira vai ser o máximo que eu vou ter de fundo de papel. Voltando agora para o home broker, então coloco aqui o meu preço de compra, vou colocar 90,55, quantidade 410. Preenche minha assinatura eletrônica e a ordem foi enviada. Ela deve demorar para executar, porque, como a gente viu, tem um spread grande, e ela nem é mais a primeira ordem, já tem um pessoal querendo pagar 90,57, 90,56, mas enfim, vou deixar essa ordem aqui e no próximo vídeo difícil a gente vai ver no final quanto que ele vai estar em termos de composição da minha carteira. Eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreva aqui no canal, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.